Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa capacitação aí, o nosso workshop de família terapêutica. Então, nós vamos começar com me apresentar, né? Porque não tem como a gente começar algo sem saber quem é a professora, né? Então, o workshop, como eu já comentei, é um workshop sobre família terapêutica. Ele está dividido em 4 módulos, né. Neste primeiro momento, nós vamos falar sobre o módulo 1 e o módulo 2. Na segunda aula, o módulo 3 e o módulo 4. Antes disso, né, preciso me apresentar, eu sou a Neuza Broto, sou empresária, sou presidente executiva aqui do Instituto NB, terapeuta com formação em psicoterapia e TCC, sou consultora em dependência química, sou especialista em codependência, palestrante, educadora social e autora do livro Diário de uma Codependente, aonde relato a minha trajetória e a da minha família com o meu familiar dependente químico, que é o meu filho, que hoje se encontra em recuperação. Quem tiver interesse de comprar o meu livro está no site da Amazon, livro digital, tá? E quero falar um pouquinho da minha instituição, que é aqui o Instituto NB, que nasceu muito da minha visão, né, que sou uma referência, como eu não comentei antes, na área da codependência, né. O meu livro teve um impacto transformador, né. Antes mesmo do meu livro ser lançado, eu já tinha vendido 200 exemplares. Na primeira semana que eu divulguei que eu tinha assinado um contrato com uma editora, enquanto ele estava sendo processado, né, toda a parte editorial, eu tive que, solicitar mais, exemplares, né. E me destaquei, muito aí no meio, e sou conhecida por uma abordagem humanizada e acolhedora, né, aonde aí se precisa e se reflete uma profunda empatia por aqueles que enfrentam desafios. E o Instituto NB tem muito essa característica, né. Então, ele é mais do que um centro de ensino. Eu até comentei esses tempos no meu grupo de codependentes se as pessoas entendiam que aqui era uma empresa, que o Grupo Codependentes Unidos, ele fazia parte de uma empresa, porque a gente tem muito grupo no WhatsApp, né, e às vezes de ajuda mesmo, assim como eu comecei. Lá em 2014, quando eu fiz esse grupo, ele não tinha esse viés de empresa, era um grupo no Whats de outras mães, né, e as coisas foram mudando. Eu parei com esse grupo uma época, em 2023, se eu não me engano, quando eu entrei para uma outra instituição, fui sócia de uma outra instituição, e agora eu voltei com ele novamente. Então, eh, nós viemos aí, né, o legado da nossa instituição é de acolhimento, de superação, de impacto social, de aprendizado, inclusão e transformação, e que vai reforçar a importância de um cuidado genuíno, humanizado na área da saúde mental. Então aí é um dos pilares nosso, principalmente essa parte do impacto social e da inclusão, porque nós trabalhamos aqui com valores sociais. E nós temos uma equipe por trás, né, não é só a Neuzinha. Eu tenho a terapeuta Juliana, a terapeuta Bruna, a psicóloga Denise, a enfermeira e terapeuta Monize, a Letícia Conter, que é assistente social, eu tenho aí a designer gráfica Karina, o contador Rafael, a pedagoga Cristiane e a jornalista Weila. Dito isso, vamos começar então o nosso workshop. Lembrando que quem tiver dúvida pode comentar neste vídeo ou me chamar no WhatsApp, tá? É que nós estamos aí à disposição. Para falar de família terapêutica, precisamos, obviamente, entender a base. O que é entender a base, Neuzinha? Entender o que é a dependência química, né? E é uma doença crônica, ou seja, não tem cura definitiva, mas pode ser tratada e controlada com acompanhamento adequado. Estamos lidando, então, com uma doença que não tem cura, mas se a pessoa seguir um protocolo de tratamento, ela consegue se manter em recuperação. Ela é considerada progressiva porque tende a se agravar com o tempo, especialmente sem intervenção. Então, com o passar do tempo de uso, as situações vão ficando piores. Nós comentamos que a dependência química é a doença do ainda.
ele ainda não furtou, ele ainda não vendeu droga, ele ainda não foi preso, ele ainda não agrediu fisicamente, ele ainda não ficou na rua, porque a progressão da dependência química leva a isso. Mesmo que a família faça de tudo. Eu vou pagar sempre as dívidas, eu vou deixar usar droga em casa, uma hora ou outra isso termina acontecendo. E ela é multifatorial, pois envolve vários fatores, biológicos, psicológicos, emocionais, sociais e até espirituais. Então, a gente tem que entender que lidamos com uma doença, existe uma predisposição no indivíduo para essa doença, né, e aí já partimos do princípio que a família não precisa se culpar, né, são vários fatores, né, não é porque veio de uma condição financeira, menos favorável que a pessoa usa substância, não. O uso de substância está incluído em toda a nossa sociedade. A dependência química, ela tem CID na Organização Mundial da Saúde e no Manual de Diagnósticos Estatísticos, DSM-5, ali a gente procura na parte de transtornos e localizamos transtornos por uso de substância. Vou disponibilizar para vocês o manual DSM-5, tá? Trouxe aqui alguns aspectos, os aspectos neurobiológicos, as substâncias psicoativas como álcool, cocaína, maconha e crack, também medicamentos controlados, que também é uma droga, alteram o funcionamento do cérebro, principalmente o sistema de recompensa, que é responsável por sensações de prazer e motivação. A substância aumenta a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer. E com o tempo, o cérebro se acostuma e precisa de doses maiores para sentir o mesmo efeito. E isso é chamado de tolerância. Isso vai levar a uma compulsão. O indivíduo sente um desejo incontrolável de usar, mesmo sabendo das consequências negativas. Esse ponto aqui é muito importante. Não que nós vamos passar pano e dizer: "Ai, é por isso que ele usa muito, coitadinho", e não vamos fazer nada. É importante entendermos isso, porque muita da gente pensa assim: "Nossa, mas como é que ele consegue usar droga? Mas como é que ele não para de usar?". Por causa do sistema de recompensa. Quando a gente entende o sistema de recompensa, a gente tem uma virada de chave. Então, colocou a droga, né, seja ela qual for, como foi falado ali, né, o cérebro sentiu aquele prazer e ele vai querer isso mais e mais vezes. E para isso, ele vai gerar aquele comando, né, o cérebro gera o comando, e aí o nosso corpo pede, 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 pede. E isso, gente, não funciona somente com as medicações ou com as drogas lícitas e ilícitas. Isso vai funcionar com a alimentação, isso pode funcionar com o excesso de uma atividade física, por exemplo, né. Tudo que é excesso a gente tem que cuidar. Mas é muito importante entendermos sobre o sistema de recompensa. E quais são as características principais então? É a perda de controle, ou seja, a pessoa não consegue mais decidir quando ou quanto vai usar. Muito importante, isso aqui está muito ligado ao sistema de recompensa. Quando a gente entende o sistema de recompensa e entende a perda de controle, aí fica entendido a necessidade da família intervir e oferecer tratamento para este indivíduo. Então, aquela história que a gente conhece de muitos anos, quem já está há anos aí na caminhada, de que, deixa ele usando que quando ele quiser ele vai parar, a gente não pode, levar isso tão a sério assim. Claro que precisa o querer do indivíduo para ele parar de usar substância, mas é necessário que se faça uma intervenção. Então, o que que eu faço, Neuzinha? Oferecer os tratamentos disponíveis. E aí entra o que a gente sempre fala da família, estar bem, da família buscar ajuda, da família buscar conhecimento, da família buscar entendimento.
O uso contínuo, apesar dos danos. Então, a pessoa está vendo os danos, ela está vendo que ela não tem mais o emprego, mais a família, mas segue usando. Mesmo com prejuízos na saúde, nas relações, no trabalho ou nos estudos, a pessoa continua usando. Por quê? Lembra do sistema de recompensa? Por isso, o prazer. Então, meu cérebro está mandando comando e eu quero mais e mais e mais e mais aquilo. Outra característica é a compulsão e a fissura, ou seja, um desejo intenso e urgente de consumir a substância. Então, mandei aquele comando, meu cérebro mandou aquele comando e eu, nossa, eu preciso da droga, eu preciso da droga. E aí fica impaciente, fica ansioso, anda para lá, anda para cá, faz o que tiver que fazer para usar a droga, para tranquilizar aquela agonia que ele está tendo naquele momento ali. Lembrem, né, qualquer dúvida, vocês entrem em contato para esclarecer, tá? E existe outra característica, que é a síndrome da abstinência. Quando tenta parar, surgem sintomas físicos e emocionais desagradáveis: ansiedade, tremores, irritabilidade, insônia, diarreia, extrema dor de cabeça, ânsia, vômito e entre outros. Por isso, por isso é muito importante que se faça um tratamento, que se tenha profissionais acompanhando. O que acontece muitas das vezes? O indivíduo está ali, num uso compulsivo de 15, 20, 30 dias. E aí a família resolve ela mesmo tratar e ela mesmo acolher e resolver. A família não está preparada para isso. Vai chegar um momento que vai bater essa abstinência e ele vai fazer de tudo pela droga e vai sair e vai usar. Aí o que a gente ouve? Nossa, Neuzinha, ele estava tão bem, já vinha 15, 30 dias bem, do nada ele foi usar, porque está com a síndrome de abstinência. Neuzinha, como que faz então? Aí entra a parte de ter os profissionais da área da saúde. Síndrome de abstinência se controla muitas das vezes com a medicação. Por isso precisa ter os profissionais da área da saúde, que é uma dificuldade da família e também do dependente químico entender que ele precisa destes profissionais. Então, é necessário ter esses profissionais para controlar tudo isso, essa compulsão, essa fissura, essa síndrome de abstinência. Por isso que não tem como nós, sozinhos, em casa, ajudar. Mas, nossa, ele está tão comportado, Neuzinha, ele fez tanta promessa. Se não tiver um acompanhamento e a medicação para esse início, ou ele não tiver dentro de uma instituição, porque daí lá eles têm o controle do indivíduo, isso vai acontecer e ele vai voltar ao uso de substância. Se a gente for analisar, é o que a gente percebe aí, já deve ter acontecido na vida de vocês. Quem está no meu grupo Codependentes Unidos percebe isso, né? A gente vê isso. Então, olha o quão é importante a busca por conhecimento. É aquilo que a gente fala, o conhecimento ele é libertador. Quais são os efeitos que o uso de substância acarreta nas relações? Então, obviamente, né, que não é só o indivíduo que é afetado, é a sua família e também o seu ambiente ao redor. Então, é a minha casa, meu núcleo familiar, os meus parentes, os meus amigos, o meu trabalho. Então, todo o meu ambiente, inclusive os meus vizinhos, porque o indivíduo pode estar furtando dos vizinhos, né? E o comportamento da pessoa muda, muitas das vezes se tornando imprevisível, agressivo, distante ou instável. Neuzinha, graças a Deus aqui em casa não tem agressão. Neuzinha, graças a Deus aqui em casa não temos problemas. Graças a Deus aqui em casa a nossa relação não é tóxica. Pode não haver, gente, agressão física. E quem convive com um dependente químico está em uma relação tóxica, porque existe um abuso emocional e psicológico.
roubar não é só roubar as nossas coisas materiais, é roubar a nossa paz, a tranquilidade, a nossa saúde, porque afeta a saúde da família também, né. Agressividade não quer dizer literalmente bater em alguém. Então, estamos envolvidos nesta mudança de comportamento, assim: "Nossa, mas é que o meu marido, Neuzinha, ele é tão calmo, o meu filho, ele é tão calmo", mas estamos envolvido em do lado de uma pessoa que ela é imprevisível. Hoje ela tá calma, mas e amanhã? "Ah, mas daí ele tá usando aqui em casa, Neuzinha, e tá tudo tranquilo". Hoje, e amanhã? Ou quando ele sair do quarto, será que ele não vai ter uma relação à droga, uma reação ao uso daquela droga ali, e não vai ficar agressivo? Todo dependente químico fica distante dos seus entes queridos. "Ai, mas aqui em casa ele é parceiro nosso", mas ele é distante. Ele é parceiro porque algum benefício ele está tendo. E também ele é instável. Como todo ser humano, nós somos instáveis e o dependente químico tem isso muito forte nele, tá? É comum haver mentiras, negligência com as responsabilidades, isolamento, prejuízo financeiros e emocionais. Importante desta frase aqui é a negligência com as responsabilidades. Então, ele deixa de cumprir as suas responsabilidades. E aqui tem um grande problema onde a família facilita demais. Que então eu pego essa responsabilidade para mim. "Ah, o Joãozinho não pagou a pensão", eu vou lá e pago a pensão. Aí eu faço um empréstimo para pagar a pensão, aí eu faço um empréstimo para pagar uma dívida dele, e a gente não deixa eles arcarem com as suas responsabilidades. Mas Neuzinha, aí ele pode ir preso se ele não pagar a pensão, então eu vou lá e pago para isso. Neuzinha, eu pago a droga, porque senão ele vai apanhar na rua, mas quem está fazendo dívidas são eles, não somos nós. Eu recebo casos de famílias que não têm condições financeiras e pagam as dívidas dos seus filhos e fica com o nome sujo, mas eles não podem. "Ah, eu estou pagando a dívida dele, eu estou pagando a pensão dele", mas fui eu que fiz esse filho? A minha responsabilidade de vó é pagar uma pensão se o juiz, determinar, senão eu vou fazer meu papel de vó. Como que uma pessoa vai ser responsável e vai fazer mudanças em sua vida se está tudo confortável para ele? Por que que eu vou mudar se a mãe paga minha pensão? Por que que eu vou mudar se a minha mulher está trabalhando para pagar o aluguel? Por que que eu vou mudar se a minha esposa está com 2 empregos para comprar o leite das crianças, pagar a minha pensão e ainda pagar minhas dívidas? O que que vai fazer esse indivíduo mudar? Que motivação ele vai ter para isso? Ele está numa zona de conforto. O isolamento, né, que a família reclama muito também: "Ah, ele não anda mais comigo, ele não faz mais nada". Por quê? Porque o pensamento dele é usar substância. Como é que ele vai andar comigo se comigo ele não pode usar droga? Então ele termina se isolando. E as mentiras, né, que as famílias reclamam bastante também: "Ai, eu detesto mentira, eu isso e aquilo". Como que eles vão ser sinceros? Alguns até são, conhecendo a família facilitadora que tem, e conseguem e sabem que eles conseguem manipular muito bem uma família, eles pegam e dizem: "Eu quero dinheiro para tal droga, olha, se tu não me der dinheiro eu vou fazer tal coisa". Aí já entra as ameaças também, né. Então, isso faz parte deste meio. Por isso usamos a pergunta assim, né: "O que que eu quero para a minha vida? Com quem eu quero conviver? Como eu quero conviver? Como eu quero ter as minhas relações, seja ela entre filhos, entre marido, o que que eu quero para as minhas relações?". Neuzinha, essa tua fala então diz que a gente não tem que estar com o dependente químico. Eu posso estar, mas eu preciso entender, eu quero isso para mim, eu quero conviver com isso, o que que eu quero? Essa pessoa que eu vou conviver, eu posso contar com ela na minha vida? Essas são as questões que a gente tem que fazer.
Eu posso fazer um planejamento e contar com o dinheiro do Pedrinho? Todas essas perguntas a gente tem que se fazer, tá. Aí aqui a gente vai ver como a família é afetada pela dependência química. Então ela não acontece em um vazio, ela impacta diretamente o ambiente que a pessoa vive, principalmente a sua família. Em muitos casos, os familiares também adquirem comportamentos disfuncionais, como forma de lidar com a dor, o medo e a frustração que acompanham essa realidade. No meu livro, gente, eu não estou com ele aqui, mas no meu livro tem um capítulo que é da minha filha falando, aonde ela diz que ela foi esquecida nas rodas de conversa. Eu vou pegar o livro para ler para você, só um segundo, tá? Que eu acho que é bem produtivo para o que a gente está trazendo aqui. Para quem ainda não conhece e não tem o meu livro, ele é esse aqui, ó, Diário de uma Codependente, como eu falei, ele está na Amazon, se eu não me engano, ele ainda está por R$ 29,90, tá? Na Amazon é um livro digital, e aí, compra e já recebe o livro. Deixa eu achar aqui aonde está o capítulo da minha filha. Hum. A história é de 2013 até 2021 ou 2022, tá? Deixa eu ver. Eu demorei um tempão, gente, para me dar conta disso. Ó, está na página 55, o depoimento da irmã. Aconteceu depois da primeira recaída do meu filho, tá? Ela escreveu num domingo, 1º de março de 2015. Eu sempre achei que uma das minhas missões aqui na Terra era trazer a calmaria nas horas de desespero. Fui descobrir isso ao aceitar e entender que meu irmão era um dependente químico. Acompanhei meu irmão um pouco de longe. Saí de casa logo depois dele, após uma briga com a minha mãe, sem entender a codependência dela. Sempre me mostrei fria para o que acontecia. Por diversas vezes fiquei com medo de atender ao telefone e receber a pior notícia. Tinha medo de perder minha mãe por achar que ela não ia aguentar ver o filho se afundando e não aceitando fazer um tratamento. E por sinal, ela me surpreendeu dando a volta por cima. Por mais que eu tivesse a minha casa, meu trabalho, minha vida social, era difícil aceitar que eu tinha perdido meu irmão para o mundo. Era difícil ver a aparência dele. Era difícil ver tudo que ele perdia, ver a autoenganação dele. Mas sempre tive que me manter forte. Afinal, eu tinha que cuidar dele, da minha mãe, da minha casa, do meu trabalho. Olha a inversão de papéis aqui, gente. Olha o quanto a família é afetada. Essa briga que nós tivemos, eu e a minha filha, eu briguei com ela de agredi-la mesmo, porque a minha filha era solteira, jovem, e ela queria sair para as festas, como todo adolescente jovem faz. E eu não aceitava, porque para mim ela não podia fazer isso porque o irmão dela estava internado, né. E a inversão de papéis, e realmente, a minha filha foi muito a minha mãe. Minha filha cuidava de mim, a minha filha estava sempre preocupada comigo, e eu não perguntava como ela estava se sentindo. Para mim, o único problema era o meu filho. No dia 13 de abril de 2013, vencemos. Depois de muita conversa com ele, foi para uma comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica Senhor Jesus, localizada em Tapes, no Rio Grande do Sul. Quando eu deixei lá, minha ficha caiu. Eu não tinha mais o irmão que prometeu que iria cuidar de mim. Parte do meu sangue foi tirado. Tudo que eu não queria era estar passando por aquilo. Chorei muito e por vários dias acreditei nele e no poder superior.
Em função do serviço, fiz poucas visitas à comunidade, mas acompanhei todo o tratamento através da mãe. No dia da graduação dele, passou um filme na minha cabeça, e nada se comparava à minha felicidade. Os meses foram passando e, aos poucos, fui entendendo a doença dele e no que poderia ajudar e como agir com ele. Tornamo-nos muito mais próximos. Nossa relação era completamente diferente, mas como a mãe fala, quando estiver tudo perfeito, desconfie. E a desconfiança não foi à toa. Aí veio a recaída. Passou um caminhão de pensamentos. Será que eu iria perder a atenção da minha mãe? Vamos passar tudo de novo? Eu iria ver o sofrimento dela de novo? Será que eu iria ficar em segundo plano de novo? Normalmente, quando temos um irmão especial, perdemos um pouco da atenção. Não somos mais o foco. Nem sempre irão nos ouvir quando precisarmos. As conversas em família não terão o teu nome. Pelo menos era isso que eu sentia antes. Olha o quanto a família é afetada. Meu filho fez a primeira internação em abril de 2013, né, 9 meses, e aí em janeiro, 25 de janeiro de 2015, nós internamos ele novamente. No dia 25 de janeiro de 2015, senti na pele o que uma mãe passa ao querer o melhor para o filho, e ele auto-enganando-se, achando que ele levantaria sozinho. Conversamos com ele mais ou menos umas 3 horas. E somente ouvíamos: "Eu não vou para a fazenda hoje". Claro que ele não iria, afinal tinha sua reserva. Falei a ele que não sairia dali sem levá-lo. Até deixaria de vir para Porto Alegre trabalhar, porém não sairia. Óbvio que ele não queria se internar, estava no uso, né, tinha a droga dele ali, tinha dinheiro para comprar a droga, né. Minha filha que fez todo esse processo. Ela estava em Tapes e eu aqui em Porto Alegre. Eu estava lá, ele não aceitou ajuda, eu vim embora. E eu fiquei nesse dia, nessa noite, né, a gente ficou eu fiquei no telefone aqui e a minha filha lá, com os amigos dele lá da época, tentando convencê-lo a voltar para a instituição, porque meu filho tem uma compulsão muito grande, né. Mantive a calma, mesmo querendo explodir, por ouvir diversas vezes "não". Depois de muito insistir, por livre espancada pressão, ele aceitou, porém pediu para usar a última vez. "Ok, Giovana, força", eu dizia para mim mesma. Meu coração disparou. Não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mantive minha serenidade o tempo todo, mas por dentro me cortava vê-lo arrumando as roupas. Doía em mim saber tudo o que ele iria deixar de estar presente, porém a recaída faz parte. Acredito que vamos vencer mais uma vez. Hoje vejo o quão difícil é conviver com um especial. Entretanto, graças ao amor exigente, conseguimos lidar. Graças aos amigos que criamos na CT, tudo se torna mais fácil. Nunca falei como me sentia referente à história do meu irmão, afinal, não me sentia tão importante assim para o tratamento dele, mas hoje entendo um pouco mais. Meu irmão está há uns meses e alguns dias internado novamente, e só tenho a pedir aos amigos de luz que o ampare, que ele consiga fazer o tratamento completo, sendo verdadeiro e levando os princípios do bem. Enquanto isso, irei tocando minha vida e aguardando aqui fora. Meus filhos sempre foram muito unidos, né. Me emociona, né, gente, não tem como. E esse período da primeira internação dele, eles tiveram um convívio muito melhor. Né, foi muito bacana. Meu filho ficou morando na cidade, nós íamos direto visitar, e eles aproveitavam muito, ele e a irmã, né. E aí a gente percebe o quanto a família fica extremamente adoecida. E se toda a família não busca ajuda, a família se perde, os laços se rompem. A gente, muitas das vezes, quando a pessoa é casada, ela resolve separar. Eu recebo muito casos de mães que querem se separar, porque, o pai não ajuda, e o pai não entende. E muitas das vezes a gente vai verificar a situação, o pai não quer ser um facilitador.
O pai não está sendo um facilitador. E aí a mãe não entende, acha que ele está contra o filho. Então lembre-se, né, toda a família é afetada. E a importância que tem de nós buscar ajuda porque nós temos outras pessoas ao nosso redor. Nós temos filhos, amigos, emprego, e essas pessoas estão se preocupando com a gente, estão sofrendo vendo a nossa dor, estão sendo esquecidas, deixadas de lado. Eh, Nesse período aí de uso do meu filho, teve uma época, acho que foi nessa época, minha filha começou a beber muito, 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 muito. Vocês acham que eu dei atenção para isso? Eu só brigava com ela. Eu nunca dei atenção, eu nunca parei para pensar por que que ela estava fazendo aquilo ali. Mas Neuzinha, isso aí faz parte da juventude. Mas será que não era uma fuga dela? Ou uma forma dela chamar a atenção da mãe? Porque é muito comum, né? Bom, eu ando todo direitinho. Minha mãe não dá bola, eu vou fazer tudo errado, porque meu irmão faz tudo errado e minha mãe dá atenção para ele. E aí a pessoa vai lá e faz isso, né? Então, toda a família é muito afetada. De novo, né, gente, a importância de buscar tratamento. Buscar tratamento não é estar frequentando grupo, não é estar estudando, é um conjunto. Além do estudo, além do grupo, eu preciso um profissional me atendendo. E aí, lembrando, né, a gente tem no CAPES, a gente tem no posto de saúde, aqui nós temos a terapia, aqui nós temos o NB Acolhe, que é somente R$ 30, um atendimento de 30 minutos. Ele não tem o peso de um processo terapêutico. É para a pessoa desabafar, é para a pessoa chorar, é para a pessoa pedir alguma orientação e a gente vai sugerindo algumas coisas, porque a escolha sempre é do outro, mas a gente precisa disso. A gente precisa conscientizar a nossa família de que é importante que todos busquem ajuda. Uma coisa interessante, né, ali no nosso grupo, a gente não vê as famílias inteiras ali, só tem um, ou é a mãe, ou é o irmão, e deveria estar toda a família dentro de um grupo buscando ajuda e conhecimento. Isso é ser uma família terapêutica. Mas seguimos aqui, vamos ver o que mais que a gente tem. Exemplos de como uma família fica, então. A família tem uma negação, né? É um mecanismo de defesa natural usado para evitar encarar a gravidade da situação. Os familiares, muitas das vezes, minimizam os sinais do uso ou justificam os comportamentos da pessoa dependente. É só uma fase. Ele bebe porque está estressado. A negação, embora pareça proteger, atrapalha o enfrentamento do problema e o início do tratamento. Ai, não é ele que tá usando. Essa droga aqui não é dele, até porque muitas das vezes é o que falam, né. "Não, isso aí estão exagerando, capaz, ele não faz isso". Não, isso não está acontecendo. Não foi ele que roubou, não foi ele que bateu, não foi ele isso, não foi ele aquilo. Meu marido jamais faria isso. Meu filho, eu não eduquei para isso. Só que infelizmente, sim, eles que estão usando, eles que estão brigando, e pode realmente ser uma fase, mas a gente não sabe, então a gente tem que evitar. Inclusive a bebida, que é tão aceita na nossa sociedade, né, e a gente ouve assim: "Ai, jovem tem que beber mesmo. Ai, deixa eu beber, deixa eu fumar maconha que isso aí depois passa". Como assim depois passa? O álcool causa danos terríveis. Como assim passa? E se a pessoa tem uma predisposição? A gente não pensa nisso, né, até porque a sociedade também nos cobra isso, né. Ansiedade. Viver ao lado de alguém em uso frequente gera insegurança constante. Os familiares se tornam hipervigilantes, sempre esperando uma crise, recaída, briga ou desaparecimento. Isso provoca esgotamento mental, alterações de sono, irritabilidade e sintomas físicos. Todo codependente, ele fica extremamente adoecido, inclusive fisicamente, né? Quando a gente tem alteração do sono, a gente não se alimenta direito, automaticamente isso o nosso corpo vai responder com as doenças, né.
E aí são várias coisas que pode acontecer. Doença respiratória, que muitas das vezes a asma está ligado ao emocional, problemas de coração, alterações aí, em todo o seu quadro, né, vai fazer aqueles exames de rotina e ter muita coisa alterada, ou porque eu estou comendo demais, ou porque eu estou comendo de menos, né. E o sono, não ter uma rotina de sono altera muito, né, o indivíduo. Qual codependente que dorme tranquilamente quando seu filho está no uso? Não, o seu familiar está no uso, não dorme, né. Uma ansiedade, uma insegurança extrema, a gente vive numa tensão muito grande, porque não sabe se vai voltar para casa, se vai usar, se não vai usar, se vai gritar, se vai bater, como vai chegar em casa. Então, se vive nesse estresse constante, e isso é extremamente doentio. E a culpa, né, a família carrega uma culpa gigantesca. Eu sempre falo que a família, ela não colocou a droga na boca do seu ente querido, então ela não tem a culpa, partindo desse princípio. Muitos familiares se sentem culpados pela situação, pais que acham que erraram na criação, parceiros que acham que falharam em ajudar. Esse sentimento leva à autocobrança excessiva e à dificuldade em colocar limites por medo de piorar o quadro. A culpa pode paralisar e impedir que a família busque ajuda para si. Infelizmente, a família tem um processo de culpa gigantesco e é um dos grandes motivos da família precisar fazer terapia. É por isso, porque por mais que a gente fale, tu não colocou a droga na boca do teu ente querido, tu não é culpado, fica aquilo ali, será que é porque eu trabalhei demais? Será que é porque faltou alguma coisa material? Será que é porque eu dei demais? Será que é porque eu me separei? Será que é porque o pai morreu? Será que é porque eu gritava? Será porque era porque eu não era uma mãe presente na escola? Será que eu não estou sendo uma boa esposa e não estou cuidando da minha casa e dele como eu deveria? Então tudo isso acarreta culpa. E é num processo terapêutico, junto com a psicoeducação, que a gente consegue, minimizar isso e, aos poucos, ir tratando, a chegar ao ponto da gente não se sentir culpada. E aí, saber lidar, com o indivíduo, né. E a codependência, né, gente, que é um envolvimento emocional intenso e desequilibrado com o dependente químico, né. O familiar vive em função do outro, negligencia suas necessidades, sentimentos e desejos. E a ajuda vira um controle disfarçado, e o amor se mistura com sofrimento, gerando uma exaustão emocional e adoecimento. A minha vida gira em torno daquela pessoa ali. Meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes é totalmente para aquela pessoa ali. Ela é o centro das atenções, não existe mais nada e nem ninguém ao meu redor, a não ser aquela pessoa ali. E desta forma agimos erroneamente. Como eu falo, quando a gente não tem o conhecimento, é uma coisa, né? Tudo que a gente está fazendo é em prol de tentar ajudar. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso modificar isso. Existe nesta correlação os papéis disfuncionais, né? Eh, Dentro das famílias marcadas pela dependência, é comum que cada membro assuma papéis inconscientes para tentar manter o equilíbrio. É o que a gente viu no relato ali, né? Filho parentificado. A criança assume funções de adulto, cuidar dos irmãos, consolar o pai e a mãe. O salvador ou o herói tenta resolver tudo e carrega a família nas costas. O bode expiatório é aquele que dá problema para desviar o foco do real conflito. O invisível se anula e se isola para evitar conflitos. Olha como a família é afetada. Como a família é afetada. Quantas famílias não têm aí os seus entes queridos que não usam substância isolados, sofrendo calado. E aí, quando ele resolve falar algo, ele dá problema. Quando eu resolvo falar que o meu irmão está roubando as minhas coisas e eu fico brabo, ele é o problema, não o irmão que está furtando. Quando eu reclamo que o meu pai roubou o meu videogame, eu sou o problema e não o pai que furtou
o videogame. Quantos filhos não fazem papel de pai e mãe? E isso, gente, acarreta algo muito forte para o resto da vida. Ele vai carregar isso. Ele vai ser o responsável pelos outros o resto da vida. E a sua vida? E as suas dores? Quem olha para esse indivíduo? Esses papéis não são saudáveis, mas surgem como forma de adaptação. No processo terapêutico, o objetivo é ajudar a família a reconhecer essas dinâmicas e reconstruir relacionamentos saudáveis e consistentes. Olha aí novamente a importância de um processo terapêutico. A importância da família na recuperação. Quando falamos em dependência química, não basta cuidar apenas da pessoa que faz o uso da substância. A família precisa ser cuidada, orientada e fortalecida, pois ela é parte fundamental do processo de recuperação. Já tivemos aí uma boa base, né, gente? Mas, como que a família pode ser aliada ou um obstáculo? A família, ela é aliada quando busca conhecimento, estabelece limites saudáveis, aprende a lidar com as recaídas, se cuida emocionalmente e oferece apoio sem se anular. Quando ela é um obstáculo? Quando, sem perceber, reforça o uso com permissividade, negação, chantagens emocionais ou atitudes superprotetoras que impedem a responsabilização da pessoa dependente. Muitas das vezes, na tentativa de ajudar, a família adoece junto, intensificando comportamentos que alimentam o ciclo da dependência, como acobertar mentiras, pagar dívidas, esconder crises ou evitar que a pessoa sinta as consequências do uso. Ou repetir, quando, sem perceber, reforça o uso com permissividade, negação, chantagem emocionais ou atitudes superprotetoras que pede a responsabilização da pessoa dependente. Mas anteriormente ali falamos, né, sobre não nos responsabilizarmos pelos outros. Isso é um grande obstáculo quando eu pego as responsabilidades do outro para mim, né. Eh, Aí tem os exemplos, como já falamos, né, acobertar as mentiras, pagar as suas dívidas, esconder as crises, evitar que a pessoa sinta as consequências do uso. "Nossa, ele recaiu, meu marido e meus filhos não podem saber. Não vou contar para a mãe dele, Neuzinha, que ele está usando droga de novo". Não, não, ele não, não. Ah, é verdade, é. O micro-ondas estragou e eu mandei para o conserto. Aí a família já está acostumada com o furto, já vai direto lá: "João, cadê o computador?". E aí a família vai lá e acoberta a mentira. Muito comum, gente. Como vamos tirar essa pessoa de uma zona de conforto, se nós estamos ajudando ele a se manter numa zona de conforto? Família preparada aumenta as chances de sucesso. As taxas de adesão ao tratamento são maiores, há menos recaídas e mais estabilidade emocional durante o processo. A pessoa dependente sente mais apoio, mas também mais responsabilidade. As relações familiares se tornam saudáveis, empáticas e funcionais. Olha que bacana. E para a gente se preparar, uma das coisas é fazer o que vocês estão fazendo aqui, buscando a psicoeducação, e a outra é a gente ter um profissional que nos ajude aí, nos fortaleça a tratar as nossas dores, as nossas questões, para a gente ter as mudanças reais de atitude, né? Além disso, quando a família também passa por acompanhamento, como grupos e terapia, ela consegue sair do ciclo do sofrimento, reconhecendo seus próprios limites e direitos, o que contribui diretamente para a mudança de todo o sistema familiar. Eu te amo, mas eu não aceito agressão. Eu te amo, mas dentro de casa não vai ter grito. Eu te amo, mas você vai ser responsável pelas contas de casa também. Encerramos o módulo 1, né, lembrando, quem tiver dúvida, pode entrar em contato, tá. E agora a gente vai para o módulo 2, que é para entendermos o que é uma família terapêutica.
Uma família terapêutica não é uma família perfeita ou sem problemas, mas uma que se compromete com o crescimento emocional de todos os membros. Ela aprende a se posicionar com empatia, firmeza e respeito, criando um ambiente onde há espaço para o diálogo, a responsabilização e o cuidado mútuo. Cuidado mútuo. Controle e cuidado terapêutico. É comum que, ao lidar com um familiar em sofrimento, a família confunda cuidar com controlar. Porém, o excesso de controle não ajuda, pelo contrário, pode alimentar conflitos, dependência emocional e resistência ao tratamento. Por que que existe essa diferença e por que que ela é importante? O controle parte da ansiedade da família, que quer garantir que o outro pare de usar, mas isso gera resistência, desconfiança e quebra de vínculo. O cuidado, por outro lado, parte do entendimento de que a recuperação é um processo e que cada pessoa precisa ser protagonista da sua própria mudança. Não quer dizer que eu vou aceitar a pessoa usando droga, não quer dizer que eu tenho que aceitar todas as recaídas de forma alguma. Não quer dizer isso, né? O que que isso quer dizer? Que a responsabilidade da recuperação é dele, mas não quer dizer que eu sou obrigado a aceitar o que ele está fazendo. Ah, eu tenho que aceitar uma recaída, por quê? Não, a gente não tem que aceitar uma recaída, né? A gente não tem que levar isso como a Neuzinha faz parte, não tem problema. Parte para quem não segue um processo terapêutico. O indivíduo que segue um processo terapêutico, ele não vai ter recaída. E o que a gente vê muito no meio e entre as famílias é essa normalização de uma recaída. Famílias que aprendem a cuidar sem controlar desenvolvem comunicação assertiva e afetiva, relações saudáveis e com menos culpa, capacidade de controlar limites com firmeza e amor, e um ambiente emocionalmente seguro e coerente para todos. E aí vem a pergunta, mas como fazer isso então, Neuzinha? Ter limites saudáveis. Estabelecer limites não significa ser rígido ou duro, mas criar regras claras e coerentes que ajudem a construir um ambiente previsível e respeitoso. Limites protegem, organizam e fortalecem os vínculos. Quando estamos bem conosco mesmo, sabemos quem somos, o que queremos e tratamos nossas dores. Saberemos estabelecer limites. É uma das coisas mais difíceis da família, é estabelecer limite. Por quê, Neuzinha? Porque a família não busca se conhecer. Eu vou conseguir botar limites quando eu entendo por que eu tenho dificuldade de dizer não. Por que eu tenho dificuldade de falar. Falamos no grupo ontem sobre a gente fica cheia de dedos, pisando em ovos para falar com um dependente químico. Por que isso? Porque eu tenho insegurança, porque eu tenho medo, porque eu não estou bem resolvida com as atitudes que eu quero tomar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Usar uma linguagem clara e direta, sem ameaças, né? Evitar jogos emocionais, como chantagem, ignoria ou manipulação. Olha, se tu não parar de usar, vamos me separar. Olha, se tu não parar de usar, tu não vai entrar aqui em casa. E a gente não faz nada disso. Estabeleça consequências naturais e possíveis. Se você faltar à terapia, não poderei te levar mais. É, se você não pagar a conta, vai ficar com o celular cortado. Se você não pagar a pensão, a justiça vai vir te buscar. É essa forma que a gente vai gerindo. Só que, para mim ter segurança nisso, eu preciso buscar o meu conhecimento, né? Meu autoconhecimento. E para isso, existe um princípio de coerência e constância. Então, o que que é a coerência? O discurso precisa estar alinhado com as ações. Se você diz não aceito o uso de drogas em casa, mas permite só desta vez, a mensagem perde a força. Ele sabe que isso vai acontecer outras vezes. E a constância. Os limites devem ser mantidos mesmo diante da culpa, da chantagem ou medo de conflitos. Mudanças constantes geram insegurança e instabilidade. Então, também ele não vai ter uma segurança. E isso é um prato cheio, né? Saber que a pessoa disse uma coisa e termina fazendo outra. Então, ele sabe que nada vai mudar. A partir do momento que vêm as mudanças, aí as coisas já ficam um pouco diferentes.
Precisamos ter uma comunicação afetiva e assertiva. A forma como falamos impacta diretamente a forma como somos ouvidos. A comunicação afetiva e assertiva ajuda a manter o vínculo mesmo em situações difíceis. Para isso, a gente pode usar a comunicação não violenta, CNV, como a gente fala, que é uma ferramenta que ajuda a expressar sentimentos, necessidades e pedidos de ajuda ou ataque. Ela vai se basear em quatro passos, que é observar sem julgamentos, notei que você não foi à reunião do grupo, o outro é o sentimento, fiquei preocupada, o outro é a necessidade, preciso sentir que você está comprometido com a sua recuperação, e o outro são os pedidos claros. Você pode me contar o que aconteceu e como pretende seguir daqui para frente? Como é que eu vou conversar desse jeito, Neuzinha? Eu não tenho esse equilíbrio. Me conhecendo, me entendendo. O que que a gente precisa evitar num diálogo? Os julgamentos. Você não quer nada com a vida. O sarcasmo. Ah, claro, agora você vai mudar de verdade. E as chantagens emocionais. Depois de tudo que fiz por você. Tarará, tarará, tarará. Essas formas de comunicação rompem um vínculo e alimentam a resistência. Neuzinha, mas eu já estou cansada. Eu não aguento mais. É anos assim. Então vamos fazer diferente. Eu não preciso tolerar e suportar essas coisas. Por que que eu tenho que tolerar? Por que que eu tenho que suportar? Por que que eu tenho que aguentar a pessoa de mau humor dentro de casa? Por que que eu tenho que mudar e ele não? Ah, mas eu não sei mais o que que eu faço. E tudo isso, gente, essas nossas atitudes, elas estão ligadas à nossa raiz cultural. Tem tudo a ver lá atrás, sabe? Por que que eu não consigo dizer não? Quando a gente vai atender o indivíduo, conhecendo a história dela, do indivíduo, a gente já percebe que lá atrás ela já não dizia não, ou que ela foi educada para não dizer não. Como a gente vai ajudar, então, sem se anular, afinal de contas, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Famílias amorosas, muitas das vezes, acreditam que ajudar é fazer tudo pelo outro, mas esse padrão leva à autonegação, exaustão e codependência. Como é importante nós entendermos a etimologia das coisas. O que que é um amor de verdade? O que que realmente é ajudar? Ajudar de forma saudável é não fazer pelo outro o que ele pode fazer. Incentive a responsabilidade, ofereça apoio, mas não substituição. Então, se ele tem que pagar a conta, ele tem que pagar a conta. Se ele tem que pagar a pensão, ele tem que pagar a pensão. Se ele é responsável por limpar o banheiro, é ele que vai limpar o banheiro. Se ele tem que lavar a louça, é ele que tem que lavar a louça. Reconhecer as próprias necessidades. Você também precisa de descanso, prazer, escuta e saúde mental. Nossa, Neuzinha, eu tô exausta, não aguento mais. É eu para tudo. Aqui em casa as coisas não fluem se não for eu. Vamos dividir as tarefas? Evitar o ciclo de salvamento. Quando o familiar tenta salvar o dependente o tempo todo, ele impede que o outro enfrente as consequências de seus atos e isso bloqueia o amadurecimento. Famílias que se fortalecem também fortalecem a recuperação. A verdadeira ajuda é aquela que apoia sem adoecer. Mas, Neuzinha, se eu fizer tudo isso, meu marido pode ir embora de casa. Se eu fizer tudo isso, meu filho vai sair de casa. Se eu fizer tudo isso, ele pode ficar na rua. E muitas das vezes as famílias não tomam uma atitude por isso. Só que a minha atitude perante o indivíduo que está usando substância, e aí a gente volta lá no módulo 1, lá no início, que a gente fala do sistema de recompensa, a gente vai lembrar que o que eu posso oferecer para ele é tratamento. E não ficar tentando ajudar ele em casa e aceitando as recaídas e deixa em casa e está tudo certo. E neste processo de tratamento, a gente já deixar claro como é que vai ser o convívio familiar, que é uma coisa que a família não faz. A gente não conversa com o indivíduo para explicar como vai ser quando esse indivíduo voltar para casa. Módulo 2 era isso. Dúvidas, vocês entrem em contato, não esqueçam disso, tá?
Eu encontro vocês no próximo vídeo para os 2 últimos módulos. Muito obrigado por estarem aqui no Instituto NB, fazendo esse workshop, buscando conhecimento e amadurecimento para vocês. Lembrando que vocês podem contar conosco, né, tem o nosso grupo de família, temos o grupo para os dependentes químicos homem, para dependente química mulher, temos o grupo para o vício de jogos, os grupos aí de mulheres, né, que é o poder de recomeçar, para tratar as dores emocionais das mulheres. Temos aí o nosso NB Acolhe, que é o nosso atendimento sem um peso terapêutico, né, por R$ 30. O nosso processo terapêutico para quem quer uma terapia por R$ 70 a sessão. Então, vocês entrem em contato com a gente. Olhem a nossa agenda de cursos. Lembrando que o meu livro está na Amazon, tá? Temos também outros e-books aí de minha autoria. Quem tiver interesse em conhecer e saber mais, entre em contato comigo, que eu passo todas as informações, certo? Espero vocês na próxima aula.